Bom dia! Hoje o nosso grupo irá falar sobre o capítulo 10, o Território Federal do Guaporé, que está presente no livro História Regional de Rondônia, edição 4. O grupo é composto por Amanda Gonçalves, Beatriz Passos, Jaiane Rosa, que sou eu, Rian Ferreira e Maria Eduarda. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre Aloysio Ferreira e a intervenção e nacionalização da Estrada de Ferro Madeira Marmoré. No processo de criação do Território Federal do Guaporé, uma das figuras que a gente mais pode destacar é o Aloysio Ferreira. Ele foi um militar e político brasileiro que nacionalizou a ferrovia Madeira Marmoré e atuou na criação do até então Território Federal do Guaporé, mais conhecido como Rondônia, hoje em dia. Sendo seu primeiro governador entre 1943 e 1946. Devido aos fracassos da Revolução de 1924 no Amazonas, alguns revolucionários internaram-se nos sertões da região para não se entregar às forças legalistas. E o tenente Aloysio fugiu para o Vale do Guaporé, onde passou a exercer atividades no Seringal Laranjeira, de propriedade de Américo Caçarra. Em 1928, ele apresentou-se às autoridades militares em Belém do Pará, onde ficou preso por 7 meses, sendo julgado e absolvido. Na prisão, ele escreveu para o general Rondon, expondo os resultados das suas pesquisas sobre os indígenas do Guaporé, e, ao ser liberado, encontrou com esse sertanista que convidou para assumir a subchefia do posto telegráfico de Santo Antônio do Rio Madeira, cuja a chefia pertencia ao tenente Emanuel Amarante. Bom, seu passado como revolucionário ligado ao movimento tenentista dava-lhe credenciais junto ao governo provisório de Getúlio Vargas. De sua condição de líder revolucionário ligado ao movimento vitorioso de 1930, valeu-se Aloysio para fazer a defesa do general Rondon, então acusado de corrupção administrativa por liderança de revolucionários do porte de Juarez Távora, que, como Aloysio, era ex-aluno da Escola Militar de Realengo. Da mesma maneira, valendo-se de sua condição de revolucionário, o tenente Aloysio conseguiu impedir a derrubada dos postes da linha telegráfica Cuiabá e Porto Velho, Guararamirim. A crise da borracha, aliada a um longo período da crise do capitalismo internacional, iniciado a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, refletia-se vivamente nas condições de operacionalidade da Estrada de Ferro Madeira Marmoré. Os problemas enfrentados pela ferrovia levaram seus administradores ingleses a iniciar um processo de dispensa de número de trabalhadores em 1930, o que ocasionou uma intensa agitação popular em Porto Velho. Com o desenvolvimento da recessão econômica vindo da crise de 1929, a situação da Estrada de Ferro Madeira Marmoré não sofreu nenhum alívio. Ao contrário, agravou-se e, em 1931, levou a direção da empresa a solicitar ao governo revolucionário a adoção de medidas que permitissem continuar o seu funcionamento. Os problemas contínuos levaram a administração da ferrovia a dirigir à Justiça a um requerimento de citação ao governo brasileiro para que recebesse o acervo da ferrovia. A suspensão do tráfego das linhas da Estrada de Ferro Madeira Marmoré, antes do término do prazo determinado pela Justiça, com base da petição da administração da ferrovia, possibilitou a intervenção da União sobre a Estrada de Ferro Madeira Marmoré, de modo que garantisse a normalização de seu funcionamento. O transtorno que causaria essa decisão à população e à economia local foi antevisto por agente do governo federal.
Aloysio Ferreira comunicou-se com o ministro da Aviação, José Américo de Almeida, que lhe deu liberdade para agir. Ato contínuo ocupa a instalação da ferrovia, dando início ao processo de intervenção. No dia 10 de julho de 1931, através do decreto número 20.200, o governo provisório do Brasil manda restabelecer o tráfego na estrada Ferro-Madeira-Mamoré e convoca o capitão Aloysio Ferreira a assumir com amplos poderes a administração da ferrovia. A nacionalização da ferrovia é uma evidência do real motivo pela qual o imperialismo investe em países periféricos. O lucro, apenas coincidentemente com o término da construção da ferrovia, entraram em queda as exportações da borracha da Amazônia, em face da concorrência do látex produzido na Ásia, entrando a uma região de um novo período de estagnação econômica. Consequentemente, caiu o faturamento da companhia ferrovia, que gradativamente foi perdendo interesse pelo empreendimento. Não tendo como retorno o lucro considerado satisfatório, a administração da ferrovia desinteressou-se do papel de agente civilizador e ordenou a suspensão do tráfico em 1931. Olá, eu sou a Amanda e vou falar dos precedentes da criação do território federal do Guaporé. A preocupação dos governos republicanos com a ocupação e colonização da Amazônia agravou-se durante a década de 30. A queda das exportações da borracha fizeram com que a região entrasse em letargia econômica, um fenômeno que repetia mais uma vez o ocorrido em épocas passadas, ao final de surtos extrativistas. Então continuava, portanto, o atual problema da ocupação da região, particularmente de seus extremos fronticeiros ao norte e ao extremo oeste. O desmembramento do território brasileiro ocorreu por etapas. A maior parte da área que hoje compõe o estado de Rondônia passou a fazer parte da capitania do Mato Grosso, quando essa foi criada em 1748. O restante do território, uma área de aproximadamente 2% das terras que hoje integram o estado, pertencia à capitania de São José do Rio Negro, mais tarde província do Amazonas. Em 1763, quando o Brasil foi dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, com cada foi subdividido capitanias, a área de Rondônia continuou pertencendo à capitania do Mato Grosso, que pertencia ao estado do Brasil. As terras rondonienses que integravam com a Amazônia pertenciam ao estado do Maranhão e Grão-Pará. A reunificação dos estados do Brasil, Maranhão e Grão-Pará foi realizada pelo Marquês de Pombal, que criou a capitania de São José do Rio Negro em 1755, desmembrando da capitania do Grão-Pará. Com a independência de muitas capitanias, tornaram-se província, cujos presidentes eram nomeados pelo imperador. A área da capitania do Rio Negro ficou anexada à província do Grão-Pará. E apesar da indicação feita em 1844 pelo deputado Terreiro Aranha à Assembleia Legislativa do Pará para que encaminhasse à Assembleia Geral uma proposta para a elevação do Rio Negro. Então, com a marca do Grão-Pará, a categoria de província que surtiu o resultado. Em 1850 foi criada a província do Amazonas. E, por essa época, existiam propostas para desmembramento de áreas do Amazonas e do Mato Grosso para a criação de novas províncias. O isolamento em relação às capitanias dificultava a tomada de decisões e a execução de ações que viessem a promover o desenvolvimento dessas áreas mais afastadas. Esse é o caso da região encachoeirada do Madeira e dos vales dos rios Mamoré e Guaporé. Essa parte do Alto Madeira e os demais rios que pertenciam administrativamente ao Mato Grosso, apesar de possuir um contato mais fácil e rápido com a Amazônia, e mesmo de ser assistida por aquela província, ficava, via de regra, abandonada e desassistida. Ao mesmo tempo em que estava sendo discutida a proposta de elevação da capitania do Rio Negro ao estado de província, outros projetos de aspectos mais amplos visavam reorganizar a divisão administrativa regional. Em 1849, o Visconde de Porto Seguro, que é o Francisco Adolfo de Vanhagen, apresentou uma dessas propostas. Exceto a região do Acre, que na época pertencia à Bolívia, o projeto de Vanhagen propunha a criação de vários territórios com diferenças de nomes e de limites em relação daqueles que viriam a ser formados no século XX. Aproximadamente nos limites do atual estado de Roraima,
O projeto ele previa uma criação de uma província denominada Rio Negro. Da mesma maneira, onde hoje seria o estado do Amapá, seria criada a província do Novo Piauí. No século XX, seguiram-se outros projetos que denotavam preocupações com a ocupação do extremo norte e noroeste do país. Os projetos Peckhauser, um primeiro esboço ampliado daquilo que viria a ser o território do Guaporé, seria formado, em sua maior parte, por terras do atual estado do Amazonas e em menor proporção por terras do Mato Grosso, que hoje entregam 88% da área do estado de Rondônia. O rio Mamoré e a parte do Guaporé constituíram-se na fronteira natural entre as terras pertencentes à província do Madeira e os vizinhos territórios pertencentes à Bolívia. Também o projeto Fausto de Souza, apresentado em 1880, previa a criação de uma província de Madeira. Diversos projetos seguiram-se a esse até a virada do século. Há outros projetos que precisamos saber, que é o de Segandas Viana, Machado Guimarães, Juarez de Távora e o da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que ocuparam-se também da criação de territórios na região do Madeira. Embora a área que seria do território Guaporé não teria coincidido com as propostas desses projetos. Por exemplo, o projeto Saganas Viana, ele propunhava-se a criação de 2 estados, o do Guaporé e o do Jamaré. Já o projeto Juarez de Távora, ele criava 2 estados também, só que do Guaporé e do Madeira. E o Teixeira de Freitas, 3 estados, o Guaporé, Mamoré e o Madeira. Em todos esses projetos, situavam-se parte do antigo território federal do Guaporé. Com a Resolução do Acre, criou-se naquela época o Território Federal do Acre, organizado através pela Lei de 1181, de 25 de fevereiro de 1904, e o Decreto 5.188, de 7 de abril do mesmo ano, constituído em 3 departamentos administrativos, o do Alto Acre, do Alto Purus e do Alto Juruá, cujos prefeitos eram escolhidos e nomeados pelo presidente da República. Como foi visto, a Comissão de Rondon havia integrado seus efetivos também civis. Um dos grandes colaboradores de Rondon em seus trabalhos de abertura de linha telegráfica foi o médico Roquete Pinto, que se entusiasmou com tudo aquilo que ele observou de potencial na região com a liderança exercida por Rondon. Quando, em 1915, proferiu uma palestra no Museu Nacional do Rio de Janeiro e atribuiu à região situada entre o Madeira e o Jurema o nome de Rondônia, reafirmando sua posição em um artigo publicado no ano seguinte na revista Brasil. Mais do que isso, o Roquete Pinto anteviu uma solução para os graves problemas de comunicação entre a área banhada pelos seus maiores rios e o restante dessa região. Ele supôs que fizesse uma estrada que seguisse o traçado da linha telegráfica, que seria fundamental de importância, pois ela integraria definitivamente a região ao restante do país. Ao iniciar a década de 40, alguns elementos de maior importância para a criação de unidade político-administrativa na região já estavam apostos. Existia já uma ideia de que a região, conforme proposta por Roquete Pinto, há de uma unidade político-administrativa, razoavelmente amadurecida através de uma discussão quase secular, inclusive ao nível de um parlamento. Com a nacionalização da ferrovia, uma certa unidade de ação fora obtida, pois passará a empresa a ser propriedade pública, ocasionando inclusive a realização da visão de Roquete Pinto, iniciando-se a abertura da rodovia BR-364. Contudo, foi a Batalha da Borracha que, reativando a economia da região através por maciços interesses do governo pela ideia da criação de territórios. Bom, eu me chamo Beatriz Passos e agora eu vou falar um pouco sobre a Guerra da Borracha. Entre 1920 e 1930, o preço da borracha amazônica caiu muito devido à concorrência com a produção da Malásia. Com isso, os seringais da região foram abandonados e as fortunas geradas viraram lenda. E como não foram realizados investimentos em outras áreas da economia, a Amazônia caiu em um profundo estado de decadência. Porém, esse estado já estava com seus dias contados, pois em 1940, com o corte de abastecimento de borracha vindo da Malásia, os norte-americanos viram os seringais brasileiros como a única alternativa para a sua tão necessitada borracha. Porém, vale ressaltar que os seringais estavam meio que impossibilitados de fornecer o produto, então foi necessário traçar um plano para reativar a produção e exploração da borracha amazônica. E assim foram assinados os Acordos de Washington, em que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos se comprometiam em trabalhar em conjunto para aumentar a produção da borracha amazônica.
Além desses acordos firmados, foram criados vários órgãos que buscavam mão de obra, melhoria de infraestrutura, financiamento e abastecimento dos seringais, além da comercialização do produto. Como o surto da exportação da borracha deu resultados, não foi possível voltar atrás na ideia de criar o Território Federal do Guaporé e outros territórios também que estavam manifestados nos Acordos de Washington. Esses acordos interfeririam nas relações tradicionais de produção estabelecidas no sistema extrativista, visando eliminar o sistema de barracão e aviamento. Para quebrar o monopólio das casas aviadoras, o governo criou o Banco da Borracha S.A., que financiava os seringalistas em troca de que este tivesse o comércio exclusivo de seu produto. Como ponto sem nó desmancha, essa iniciativa proporcionava ao governo o controle sobre o preço e os estoques do produto. Como a situação trabalhista era longe de ser considerada decente naquela época, principalmente nos seringais, buscaram regularizar essa situação criando um contrato de trabalho que visava regulamentar as atividades de extração nos seringais. Porém, essa ação meio que fracassou. Bom, por quê, né? Vamos supor que as antigas práticas extrativistas que eles tanto queriam abolir não foram esquecidas e elas passaram a serem praticadas novamente. E o aviamento, além disso tudo, ficou o olho da cara a cada dia que se passava. Assim como o endividamento do extrator fazia parte da lógica do sistema extrativista, isso sujeitava ao trabalho. Mas essa situação tem culpado? Bom, em parte sim, e principalmente pela falta de combinação da ação dos órgãos governamentais, tanto por parte norte-americana quanto pela parte brasileira. E vale fazer uma análise bem superficial que a situação virou uma bagunça. Lembra que começaram a criar órgãos adoidados? Bem, nisso surgiu duplicatas, ou seja, tinham setores que faziam a mesmíssima coisa, sem contar na falta de coordenação da situação. Virou um caos. Olha, a falta de comunicação foi tanta que os trabalhadores que chegavam à Amazônia não sabiam se teriam onde dormir ou o que comer. E um fato para explicar melhor esse fuzuê foi que muita gente chegava de navios na época mais seca do ano. Em outras palavras, ficavam atracados na costa porque não tinham como chegarem aos seringais pelos navios. Bom, como já deu para perceber, era um cenário muito catastrófico e, com isso, não poderia ficar sem falar sobre como ficou a saúde dos trabalhadores na época, que, mesmo com as medidas de higienização e saneamento tomadas pelo governo para diminuir, principalmente, a incidência de doenças tropicais, infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Em um relatório de 1945, consta que das 2.160 pessoas, mais de 55% retornaram por motivos de saúde, e eles se tornaram muito mal. Como não há nada que não possa intensificar um pouco mais, uma comissão de inquérito calculou em milhares o número de óbitos nos seringais durante esse período. No meio dessa muvuca toda, ainda tentaram implementar um núcleo de colonização baseado na agricultura. Com isso, eles buscavam melhorar o problema de abastecimento interno. Porém, entretanto, todavia, a economia não se desvinculou do setor extrativista. E como o abastecimento da borracha asiática tinha sido reativado, as exportações da borracha amazônica caiu de novo, fazendo a região voltar ao que era lá no início, que mesmo com o capital despendido durante a Segunda Guerra, não ajudou muita coisa na situação. E bom, com a descoberta da borracha sintética feita pelos alemães e americanos, a situação ficou ainda pior. Meu nome é Rian e falarei sobre a criação do Território Federal do Guaporé. Na década de 40, o governo criou vários territórios, e dentre eles o Território Federal do Guaporé, que foi fundado em 13 de setembro de 1943, com terras desmembradas do Mato Grosso e Amazonas, que contavam com 4 municípios, sendo eles Porto Velho, a capital, Lábrea, Guajará-Mirim e Santo Antônio. Mas, em 1944, ocorreu a sua reorganização, e daí o território do Guaporé passou a contar somente com 2 municípios, sendo eles Porto Velho e Guajará-Mirim. Entretanto, em 1956, passou a ser chamada de Território Federal de Rondônia, como forma de homenagear o Marechal Rondon. Agora vou falar sobre a política do Território Federal do Guaporé.
Antes mesmo da criação do Guaporé, o poder político dali era de certa forma dividido entre prefeitos e administradores da ferrovia. Com a criação do território, tal poder concentrou-se excessivamente na figura do governador nomeado, e dali para frente vivia-se o período ditatorial do Estado Novo. À medida que prestava contas de seus atos apenas ao poder político federal, o governador era absoluto dentro do território. Ele podia nomear ou demitir prefeitos de municípios, assim como podia aprovar ou reprovar decretos-leis assinados por tais. Zero democracia. Eleições eram inexistentes, exceto para deputado federal. Poder legislativo não tinha voz estadual e municipal para fiscalizar atos executivos e aprovar leis. Os garimpos de cassiterita e pedras preciosas. A atividade de garimpagem dificulta extremamente uma abordagem estatística que possibilite a compreensão de toda a sua extensão pelo fato de que todos os dados disponíveis acerca de números de garimpeiro e de produção contida são sempre estimativa ou pelo menos aproximidades, porque nunca tem um valor exato, tudo passa de suposições, algumas vezes até mesmo grosseiras. Para essa situação, contribui a mobilidade dos garimpeiros e de precariedade do sistema de fiscalização e tributação. Certo, em 1951 foi descoberto um diamante no Rio Machado, também denominado como de Paraná, onde nas margens existia um posto telegráfico construído pela Comissão Rondon e um pequeno povoado denominado de Vila de Rondônia, que hoje é conhecido como Ji-Paraná, provocando um fluxo de garimpeiros para a região. Em 1955, foi descoberta a cassiteria da terra do senhor Joaquim Rocha, seringalista do Rio Machadinho. No ano de 1956, iniciou a exploração da cassiterita em suas terras, seguido pelo seringalista Moacir Mota. Os dois foram até 1959 os únicos a explorarem a cassiterita em Rondônia. A cassiterita é uma matéria-prima para a produção do estanho. Ela é relativamente rara na natureza e crescentemente utilizada na indústria, sendo por isso ela é considerada um material estratégico. Nessa época, o transporte da cassiterita do Rio Machadinho era feito através de vias fluvial até Porto Velho e durava cerca de 40 dias, por aí. A importância do extravismo mineral fez com que o governo federal criasse a província estanífera de Rondônia, que abrangia também parte do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Em 1970, através da portaria, o Ministério de Minas e Energia proibiu a garimpagem manual, sob o argumento de ser predatória, em vez que parte da cassiterita se perdia no processo de extração manual realizado pelos garimpeiros, o que levou a economia do território a entrar novamente em colapso. Somente empresas com capitais suficientes para mecanizar a produção poderiam explorar os minérios. Calculavam em média de 10 mil números de pessoas ligadas diretamente à garimpagem e 30 mil indiretamente para uma população de 100 mil habitantes. O exército foi encarregado de reunir os garimpeiros e encaminhá-los aos aviões da FAB, onde seriam despejados em outras áreas e regiões do país. A proibição causou uma enorme falência no comércio e um enorme número de desemprego. A arrecadação caiu 70% e o Brasil passou a importar o estanho, que anteriormente exportava. A partir dessa portaria, vários grupos multinacionais reforçavam sua atuação no território,
monopolizando a exploração da cassiteria, o que antes era meio que o sustento de muitos trabalhadores. A FUNAI autorizou oficialmente a exploração em áreas indígenas, o que causou muitas mortes dos indígenas eventualmente. Os antigos seringalistas passaram a receber pela exploração de suas terras. O fechamento do garimpo manual trouxe como consequência a desestruturação econômica regional e o fortalecimento da oposição política encabeçada pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, contra a situação governalista liberada pela ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Dentre os grupos econômicos transnacionais beneficiados pela proibição do garimpo manual de cassiterita, destaca-se Brumadinho, Patino, Brascan e Paranapanema. Olá, eu sou a Amanda e vou falar da abertura do BR-364. A rodovia foi imaginada por Roquete Pinto em 1916 e tornou-se realidade no governo de Juscelino Kubitschek. E quem governava o território federal do Guaporé na época era o Paulo Nunes Leal. A primeira tentativa foi iniciada por Aloysio Ferreira entre as décadas de 30 a 40, com o nome de Rodovia Amazonas-Mato Grosso, cujo trajeto ele deveria seguir o percurso paralelo à linha telegráfica, sendo essa tentativa paralisada em 1945. Depois da rodovia BR-029, nomearam ela de Brasília-Acre, onde ela ia ligar a região Distrito Federal de Brasília e vai ligar até o Acre, pois a Brasília naquela época estava se tornando a capital do Brasil, ou seja, estava em construção. Então a capital do Brasil precisava de uma rodovia que ligasse a capital a outros estados da Federação Brasileira. No dia 15 de março de 1960, o presidente da República criou, através do decreto número 47.933, a Comissão Especial de Construção da Rodovia Brasília-Acre, onde as obras seriam concluídas em 10 de dezembro daquele mesmo ano, sendo somente inaugurada em 13 de janeiro de 1961. Com a construção da rodovia, as condições para os povoamentos do estado estavam dadas, não somente para Rondônia, mas também para estados vizinhos, cuja ligação por terra com o centro-sul do país se tornou possível. A construção da BR-364 esteve a cargo da empreiteira Camargo Correia e estendeu-se dentro do território federal de Rondônia no sentido sudoeste e noroeste. A partir de 1960, ficou completada a ligação entre Cuiabá e Porto Velho, e através dos trabalhos realizados pelo 5º BEC, que é o Batalhão de Engenharia da Construção, incumbido pelo governo militar, de concluir a construção da rodovia Brasília-Acre, de mantê-la em condições satisfatórias de tráfego e de extinguir a legendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, considerada então obsoleta e antieconômica. A chegada do 5º BEC trouxe visíveis transformações para o território e para a cidade de Porto Velho. Dentre essas medidas, destaca-se o despejo de moradores do bairro Baixa União para o recém-criado bairro da Liberdade. O trabalho de manutenção para garantir o abastecimento da cidade e do território durante as décadas de 1960 e 1970 foi importante. Notável também foi o trabalho desenvolvido pelo 5º BEC para a construção do trecho rodoviário que ligaria Porto Velho e Guajará-Mirim. A pavimentação da BR-364 foi obra tanto do 5º BEC quanto de Andrade Gutierrez, sendo assinados mais de 14 contratos com as empresas. As obras foram concluídas em 1984, durante o governo de Seu Jorge Teixeira de Oliveira, e sob a presidência de João Batista Figueiredo.